Gente, então essa aqui é a atividade número 39, é uma atividade complementar, tá? Para a gente fechar o capítulo, o módulo que a gente está. Atividade complementar número 3. Qual matéria foi estudada no módulo 7? Eu coloquei capítulo 6, mas eu vou endireitar isso daqui. Qual matéria que foi estudada no módulo 7? Tá? Qual dessas matérias aqui? A gente estudou as cruzadas, a crise do feudalismo ou as monarquias medievais ou nenhuma das anteriores? Vocês veem e marcam X na correta. 2. A crise do feudalismo ocorreu em qual século? No 13, no 14, no 15 ou no 16? Principalmente, tá, gente? Ocorreu, vou até colocar aqui para não gerar dúvida na cabeça de vocês. Ocorreu principalmente em qual século? Porque teve um que aconteceu também, mas eles solucionaram, então não é esse. Qual aspecto a seguir não faz parte do contexto geral da crise do feudalismo? A crise agrícola, a peste negra, as cruzadas ou as revoltas camponesas? O que não tem ligação direta com a crise do feudalismo, tá? 3. Não, vou me confundir aqui. 4. O que causou a crise agrícola durante o século XIV? A peste negra, as alterações climáticas, as revoltas da nobreza ou as crises políticas? Que fator aí desses que estão listados que causou a crise no século XIV? 5. Qual sentença a seguir melhor define a crise agrícola no século XIV? Ou seja, qual frase? Doença causada pela bactéria Yersinia pestis, revoltas que tinham como alvo a nobreza, diminuição e perda das colheitas ou ausência de um inimigo comum, tá? Quantas pessoas a peste negra pode ter matado na Europa durante o século XIV? 2 milhões, 200 milhões, 20 mil ou 20 milhões? Era um exemplo de peste negra a peste bubônica, a peste pneumônica, a peste septicêmica ou todas as afirmativas anteriores. Ok? E a questão número 8 dizia: qual das alternativas a seguir representa uma dupla de povos que foram combatidos pelos nobres? Francos e carolíngios, francos e vikings e muçulmanos ou nenhuma das anteriores? Qual dessas duplas aqui que os nobres eles enfrentaram ao longo da Idade Média? Tá? E a número 9 é qual aspecto colocou os nobres uns contra os outros? A peste negra, a ausência de um inimigo comum, as revoltas camponesas ou as crises agrícolas do século XIV? Qual dessas características que fez os nobres começarem a brigar entre si? As crises políticas espalharam qual clima pela Europa do século XIV? Um clima de esperança, de paz, de insegurança ou de felicidade? E 11, qual era o alvo das revoltas camponesas? Era o clero, os nobres, a burguesia ou nenhuma das anteriores? Principalmente também. E 12, quais foram as causas para as revoltas camponesas? Letra A, as alterações climáticas e a diminuição das terras improdutivas, a morte de cerca de 20 milhões de europeus no século XIV, a ausência de um inimigo externo, ou o aumento dos impostos e saques feitos pelos soldados. Então, gente, vocês vão responder esse exercício. Eu quero que copiem no caderno, não quero que imprima isso daqui, porque é um exercício muito pequenininho, senão vocês mal leem isso daqui direito, tá? Eu preciso que vocês copiem. Qualquer coisa, me chamem lá no grupo, que eu ajudo vocês a resolverem esses exercícios.